Vamos mais uma vez voltar aqui ao nosso estudo. Nós tínhamos caminhado no capítulo 4, iniciamos o capítulo 4 de Apocalipse e, e fomos até o verso de número 5. Verificamos aqui que a, o, a descrição do capítulo 4 de que João faz é de um culto, de uma liturgia que acontece no ambiente eterno, não é? Ele sobe, né, nós ali estudamos que a questão da palavra arrebatado, que não se encontra, essa palavra arrebatado, ela não existe, na verdade, ela foi incorporada aí pelo tradutor e de modo que atendendo a uma comunicação mas nós sabemos que a palavra arrebatado não está no original, no manuscrito original. Ele foi inserido aí pelo tradutor. No caso, nós percebemos que a palavra se encontrou em espírito, ou esteve em espírito, ou se tornou em espírito. Então, dá-nos a ideia de que realmente ele entrou numa outra dimensão, né? Nessa outra dimensão, ele percebe, então, este culto que ocorre eternamente, incessantemente, é o que nós também vimos. E nesse culto nessa realidade eterna, é onde tudo vai se desenrolar nesse livro do Apocalipse. Nós, então, percebemos também que o apóstolo João vai detalhando, vai mostrando determinados detalhes a respeito de como este culto eterno ele vai acontecendo, ele vai decorrendo este culto. Então ele vai fazer ali a menção de vários elementos, alguns que são mais perceptíveis para nós. Eu estou usando muito essa palavra percepção, ou percepção, para que nós possamos entender que nem sempre é possível, dentro da nossa lógica e da nossa limitação mental, né, das nossas faculdades mentais, que nós possamos perceber ou entender tudo o que está ocorrendo. E não somente isso, as figuras que estão ali, elas são estranhas para nós, elas são demasiadamente estranhas para nós, não é? Então, há um desvendamento, descortinamento deste ambiente. Ele fala de um ambiente onde há um trono, e essa palavra trono ela é muito repetida. Aí eu estou fazendo só uma revisão até o versículo 5, para que nós possamos nos apropriar melhor aí do ambiente, do texto, né? Logo depois, então, neste espaço, porque é um espaço, né? Onde há um trono, há também outros 24 tronos menores que estão ao redor desse trono, e no trono central está assentado alguém que tem uma aparência extremamente resplandecente e brilhante. Ele tenta fazer uma semelhança com determinadas pedras preciosas. Ao redor desse trono, versículo número 4, se você está me seguindo aí com a sua Bíblia, no versículo 4, ele vai tecer aí
detalhes a respeito desses tronos menores, onde estão sentados 24 anciãos, e aí então nós começamos a perceber essa numerologia bíblica, que 24 é um número é um número que tem a ver com as 12 tribos de Israel e com os 12 apóstolos. São chamados eles de presbíteroi, ou que são anciãos, e estes anciãos, juntamente com outros seres que vão aparecer no versículo 6, eles estão sempre em adoração, incessantemente adorando ao Senhor. Do trono, versículo 5, então, terminamos aí o versículo 5 a dizer que do trono eles saíam relâmpagos, trovões, vozes. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas. Estes 7 lâmpadas, ou castiçais, ou tochas, como nós podemos perceber, ele logo denomina como sendo os 7 Espíritos de Deus. Esses 7 Espíritos de Deus, na verdade, também possuem uma outra numerologia. Essa numerologia tem a ver com a plenitude do Espírito de Deus. O número 7 significa totalidade, como nós vimos, plenitude. Então, essa extensão, essa profundidade, essa largura, esse comprimento do poder do Espírito Santo de Deus. Então, está lá o Espírito Santo de Deus, está lá neste trono aquele que é semelhante a algo resplandecente e que, posteriormente, nesse próprio trono, há de se assentar ou estar assentado também aquele que é chamado de Cordeiro ou Filho do Homem, aquele que aparece para João no capítulo 1. E agora, então, entramos no versículo 6. E então vamos ler o versículo 6. Eu vou pedir ao Luiz para fazer essa leitura do versículo 6. Na verdade, vamos fazer essa leitura, versículos 6, 7, até o 11, porque aí, então, nós concluímos o capítulo 4. Pode ser, Luiz? Bom, adiante do trono, como que mar de vidro semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo, semelhante ao novilho. O terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está a voar. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não têm descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Ok, muito bem. Obrigado, Luiz. No versículo 6, então, novamente, aquilo ou aqueles que estão
circundando o trono, eles são chamados aqui de seres viventes. Na nossa versão atualizada, que é a versão que o Luiz leu, é encontrado seres viventes. Na versão corrigida, ela é encontrada como, a tradução é encontrada como animais, 4 animais. Na versão em inglês, os tradutores de algumas dessas versões em inglês colocam a palavra como bestas, beasts, se é assim em inglês que se diz. Na verdade, quando nós vamos ao original, esse termo também não é encontrado. O que é encontrado é a palavra vivente. Vivente. São viventes. São, na verdade, o que mais se aproxima aí no caso, não são animais, porque, na verdade, não existe possibilidade. Animais, sim, poderia ser alguma coisa parecido, porque as faces, os rostos desses animais, eles são semelhantes a. Perceba, por exemplo, que não é o primeiro animal não é um leão, mas é semelhante a um leão. Por isso, nós não podemos dizer que aquele um ser vivente que está a rodear o trono, ao redor do trono, adorando ao Senhor, é um animal. É um animal, não, mas é um semelhante a. E essa semelhança leva o tradutor a colocar a palavra animal aqui, quando, na verdade, o termo não é animal e não é uma besta, algo, porque a palavra besta tem a ver com um animal que é indomável. Não é essa a melhor versão para isso. Na verdade, o que nós precisávamos ter mesmo era, na tradução, a palavra vivente, como está no original. Então, o primeiro vivente, e na verdade poderíamos até usar a palavra ente, porque a palavra ente significa ser. Mas esse primeiro vivente que está ao redor do trono, e todos os outros, eles, versículo 6, no meio do trono e ao redor do trono, 4 seres, ou 4 viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro era parecido com o leão, não era leão, parecido com touro, não era touro, parecido com um homem, não era homem, e parecido com águia, e não era uma águia. Esses seres, na verdade, a mesma visão que João tem, isso é muito importante para nós, é a mesma visão que Isaías tem. E em Isaías, estes seres que aparecem, eles são denominados por Isaías como serafins. Percebam, por exemplo, vamos voltar ao texto de Isaías capítulo 6. Então, quando nós vamos a Isaías capítulo 6, quando Isaías vê o Senhor assentado no alto e sublime trono, ele também vê o versículo 5. Desculpe, capítulo 6, versículo 2. Capítulo 6 de Isaías, versículo 2. E diz assim: os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés e com 2 voavam. E clamavam. O que eles clamavam é, na verdade, o que os viventes também clamam de dia e de noite, incessantemente, dizendo:
santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Este santo, santo, santo é o hino angelical. Este é o hino angelical, este é o hino dos serafins, este é o hino dos viventes. É interessante aqui, o versículo 8 define, por exemplo, as asas voltando para Apocalipse, capítulo 4, versículo 8. Estes viventes também possuem asas. O versículo 8 diz: cada um de per si tinha 6 asas ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Então, esta mesma visão que João teve é a mesma visão que Isaías teve e é a mesma visão que Ezequiel teve. Veja só, se você for ao livro de Ezequiel, você vai perceber aí no capítulo 1 de Ezequiel uma revelação aqui a respeito dos viventes também. No versículo 5, por exemplo, Ezequiel 1:5, quando Ezequiel tem a visão de Deus, não é? No versículo 5 diz: e do meio dela saía a semelhança de 4 animais. Aqui o termo é traduzido por animais novamente. Veja só. E esta era a sua aparência. Tinham a semelhança de um homem, tinha a semelhança de 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. Vejam só, tinham mãos, versículo 8, seus pés eram pés direitos e as plantas dos pés como a planta do pé de uma bezerra. Veja que coisa estranha. Parece uma descrição de um animal mitológico, como nós percebemos quando vamos ler mitologia, né? Os seus pés eram, desculpe, versículo 8, tinham mãos de homens debaixo das suas asas, aos 4 lados, e todos os 4 tinham seus rostos, suas asas. Uniam-se as suas asas uma à outra, não se viravam quando andavam, cada qual andava diante do seu rosto. A semelhança dos seus rostos era o rosto do homem, a mão direita, todos os 4 tinham o rosto de leão. Olha novamente aí a figura do leão. Depois, então, aparece versículo... cadê o leão? Nós estávamos vendo o leão. Versículo 10. E a mão esquerda, todos os 4 tinham o rosto de boi, né? E depois, então, o rosto de águia, todos os 4. É muito interessante que essa mesma visão de João é a mesma visão de Isaías, é a mesma visão de Ezequiel. Na verdade, eles estavam entrando numa dimensão eterna. Se você vai, por exemplo, a Ezequiel, capítulo 10, você vai encontrar paralelamente uma descrição também muito semelhante. No Ezequiel, capítulo 10, aqui o subtítulo, que não é da Bíblia, do tradutor, no capítulo 10, diz aqui, a segunda visão dos querubins. Especialmente capítulo 10, versículo 14. Perceba aí. Tinha 4 rostos. O rosto do primeiro era rosto de querubim, o rosto do segundo era de homem, o terceiro era de leão e o quarto o rosto de águia. E os querubins se elevavam ao alto. Estes são os mesmos animais que vi junto ao rio Quebar. Quer dizer, os querubins, os serafins e estes entes agora que João está a procurar relacionar, até porque são viventes estranhos à concepção normal ou de um animal ou de um ser humano. Muito interessante isso aqui.
E é neste ambiente que ali estão estes elementos. As 6 asas, elas têm uma simbologia muito interessante, porque conquanto 6 asas, o texto de Isaías, muito interessante também, diz assim: com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés e com 2 voavam. Isso dá-nos uma percepção a respeito da santidade de Deus. Os querubins, eles são santos porque vivem a natureza de Deus, mas Deus é santíssimo. E eles não têm as mínimas condições de se achegar diante de Deus no seu sentido profundo. E postos são tampados por 2 asas, né, por um par de asas, para que eles não vejam a santidade de Deus. Seus pés são poupados pelas asas para que eles não toquem em nada a respeito ali da própria de Deus, da sua santíssima santidade, e com 2 voavam. É interessante esse aspecto aí. Então, quer dizer, nós estamos aqui diante de uma visão, de uma dimensão, entramos juntamente com João, numa dimensão da santidade eterna de Deus, onde Deus ele é adorado. Agora, notem aí um pequeno detalhe. Versículo de número 8. O versículo 8 diz que eles clamavam, e clamavam, não descansavam, não descansam, nem de dia nem de noite. Quer dizer, há uma adoração eterna, contínua, e, e é isso mesmo que é o cântico deles. Santo, santo, santo é o Senhor Deus. Este santo, 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 podemos identificar como uma santíssima santidade, né? É o Senhor Deus. Então, essa palavra Senhor e Deus aqui é muito importante para nós, porque a palavra Senhor é a palavra Kyrios, que quer dizer o soberano, Deus, que é justamente o próprio Deus, mas, além disso, há uma palavra aqui que é o Todo-Poderoso, que a palavra no original é Pantocrator. Quer dizer, essa mesma palavra é usada no capítulo 1 de Apocalipse, no versículo de número 10. Perceba, por exemplo, ou melhor, digo melhor, não é o versículo 10. Aqui é o versículo de número... Vocês podem me ajudar aí. Capítulo 1 de Apocalipse. E então, versículo... Onde é que está o Todo-Poderoso aí? Aqui, desculpe, é o 8. É o 8. O 8 diz: eu sou o Alfa e o Ômega. Quem é que está dizendo isso? Quem está a dizer isso? É o próprio Cristo que se apresenta a João. Ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Kyrios, o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Pantocrator, o Todo-Poderoso. Então, aquele que está no trono, no capítulo 4, não somente é o próprio Deus Pai, como também é o Deus Filho, que está presente, sentado no trono. E é este mesmo que nós vamos identificar no capítulo 5, posteriormente. Então, é este culto que acontece. Versículo 9. Versículo 9 diz: e quando os entes, veja só, os entes ou seres viventes
ou os viventes davam glória, honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono e ao que vive para todos sempre. Todos esses detalhes nós percebemos que é a magnitude do poder do Deus Todo-Poderoso. Juntamente ou simultaneamente, os 24, versículo 10, os 24 anciãos prostram-se diante do que está sentado sobre o trono. A palavra prostrar-se aqui é muito interessante, porque prostração é uma ação física e não é nada fora do normal diante de quando se está a adorar a Deus. É interessante esse aspecto, porque adoração vem de prostração. Adorar aqui não significa propriamente cantar. E é justamente isso que nos traz uma certa dificuldade quando nós estamos num culto, por exemplo. Porque quando nós estamos num culto, nós acabamos confundindo que a adoração ela tem uma relação com canto, que não é apenas canto. Canto também faz parte da adoração, mas o aspecto físico, o aspecto de se prostrar, literalmente no Novo Testamento, dá a ideia de submissão ou de humilhação diante daquele que é maior do que você, não é? Então, esses 24 anciãos que simbolizam a igreja, porque os 12 apóstolos e as 12 tribos, o número 12 simboliza a igreja eleita do Senhor. É tanto que esse número 12 ele vai ser usado no capítulo 7. E o múltiplo de 12 é 144.000, quando o capítulo 7 vai falar sobre os 144.000. É interessante também perceber que há um número específico fechado, não é? Com quanto à eleição. E então, estes que adoram, eles também lançam suas coroas, e lançar a coroa, ou depositar as suas coroas, significa colocar a sua, vamos dizer assim, a sua liderança debaixo da autoridade daquele que é maior do que eles. E por aí, então, nós chegamos ao final do capítulo e vemos quando eles dizem: digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade foram criadas. Isso significa que volta-se à criação original. Quer dizer, numa realidade eterna, nós vamos perceber que nessa realidade eterna, a eternidade ela sempre vai se fixar na origem de toda a criação de Deus. Bem, o que nós podemos fazer, ter aqui como aplicação deste tempo que nós trabalhamos aí, esses poucos versículos? Primeiramente, nós percebemos que a adoração é uma participação de um serviço, mas não é só de um serviço. Nessa adoração, por exemplo, nós vamos encontrar aqui algumas doxologias, e que é justamente a palavra doxologia, significa glorificação de Deus. Ela é extremamente
típica no Apocalipse. Nós vamos ver doxologias acontecendo no Apocalipse. Quer dizer, frases, citações, cantos, adoração, no sentido de clamor, tudo isso formando uma doxologia. A palavra doxa significa glória. Então, nós percebemos que um dos focos do Apocalipse, um dos alvos, ou dos propósitos, vamos usar isso, um dos propósitos do Apocalipse é a glorificação de Deus. É Deus que está no centro. É Deus que deve ser adorado, glorificado, enaltecido, exaltado. E isso significa que nós devemos aprender com o Apocalipse. O Apocalipse ele nos ensina a adorarmos com os 5 sentidos. 5 sentidos. Não é? O sentido nosso humano é tato, não é? Nós temos aqui uma ação física, paladar. O paladar tem a ver justamente depois, nós vamos perceber que o Senhor mesmo, o Senhor Jesus, ele disse que nós vamos beber do fruto da vide, nós já bebemos do fruto da vide. A visão, que é a contemplação, a audição, que ouvimos as vozes, a voz de Deus, e o olfato. O que envolve o olfato? Nós vamos perceber, então, posteriormente, ou nós já vimos isso, que o olfato tem a ver com o odor, o aroma, e o incenso, ele revela isso. O incenso era justamente... E aí, o que nós fazemos? Nós, em primeiro lugar aqui, nós estamos a perceber uma adoração no ambiente eterno. Essa adoração é o que vai nos parecer a revelação de Deus. Se ele nos revelou essa adoração, significa que nós vamos adorar dessa maneira também. Correto? Numa realidade eterna, nós vamos entrar nessa adoração. Então, nós precisamos fazer o quê? Usar como modelo essa adoração do Apocalipse. Então, quando nós tomamos esse modelo, ou esses princípios, ou essa forma, mas de modo que percebamos que todo o universo ele está submisso ao Senhor, clamando ao Senhor, entronizando o Senhor, sempre, incessantemente, todo o universo faz isso, então nós não vamos ser diferentes. Agora, de uma maneira mais histórica, onde é que nós percebemos os princípios que foram trazidos para nós a partir, por exemplo, de como deveríamos adorar ao Senhor? O primeiro exemplo que nós temos é o exemplo do tabernáculo. O tabernáculo que foi construído por Moisés, ele tem as mesmas figuras que nós encontramos no Apocalipse. Por quê? Vamos então perceber o tabernáculo. Eu vou aqui partilhar aqui a minha tela e nós vamos ver aqui, especialmente, olha o tabernáculo aí. Vocês podem ver o tabernáculo, não é? Nós temos aí o tabernáculo,
é a habitação de Deus. Está aqui, né? Tabernáculo é a habitação de Deus. Essa é a habitação de Deus, correto? Na verdade, tudo isto faz parte de toda a adoração, não é? Depois, então, nós vamos perceber aí. Hebreus 8:5 vai nos trazer uma amostra ou uma explicação, acho que é melhor a palavra explicação. Hebreus 8:5. Veja só, a falar aqui sobre a antiga aliança, o antigo pacto. E o que nos diz aí? Veja aí, o Luiz, faz o favor para nós, pode ler para nós, Hebreus 8:5. Os quais ministram em figuras e sombras das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois, diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que foi mostrado no monte. Muito bem, obrigado. Então, veja só, esse modelo que foi mostrado no monte são figuras e são sombras das coisas celestiais. Veja só, aquilo que Moisés viu também foi o que João viu e que Isaías viu e que Ezequiel viu também. Veja que coisa impressionante. Então, há um modelo na época do Antigo Testamento de ser seguido. Por quê? Porque nós temos aqui a adoração, que acontece com o sacrifício, nós temos a pia de lavar, que significa santidade, quer dizer, purificação. Lá dentro, nós temos um altar do incenso, depois temos os pães da proposição e temos o candelabro de 7 lâmpadas, que significava o Espírito de Deus. Muito interessante isso. Esse modelo foi mostrado a Moisés, como nós percebemos em Êxodo 24:18. E todas as vezes que os hebreus levantavam acampamento, esse templo, ele era desmontado e era levado pelos hebreus. Lá dentro, nós vamos encontrar o quê? A Shekinah, a presença de Deus. Deus desce e está entre os querubins. Estes querubins que estão na dimensão eterna, estão a adorar ao Senhor permanentemente. É muito interessante que é justamente isso que o Senhor quer que nós possamos aprender. É claro que nós não vamos precisar mais fazer um tabernáculo. Nós não precisamos mais de um tabernáculo. Nós não precisamos mais de um templo, mas há, de facto, um templo na eternidade. Na eternidade há um templo. E por que há um templo? Porque Deus está no trono, porque há elementos ali muito, muito estranhos a nós, mas que estão adorando ao Senhor incessantemente. Então, nós precisamos o quê? Precisamos hoje, muito mais do que antes, precisamos hoje aprender a adorar ao Senhor. Adorar ao Senhor não tem a ver com esse tipo de adoração que nós observamos nas variadas igrejas que nós encontramos por aí. Porque o que nós percebemos é o quê? É uma adoração
onde o homem está presente no centro e que tudo depende de nós, que na verdade a adoração não depende de nós. A adoração não de... a ação de Deus não é nossa. Então nós queremos que Deus possa responder segundo as nossas necessidades, os nossos desejos, quando na verdade não é dessa maneira. Então, o que vai impulsionar o Apocalipse é justamente essa visão de João quando ele entra neste ambiente eterno, nessa adoração contínua e vai a partir dessa adoração quando o Cordeiro se assenta no trono ou é visto como sentado no trono, então ele é chamado a tirar os selos. E nessa abertura dos selos, a revelação, e nós vamos depois ver que livro é esse, que pergaminho é esse, né? A partir do capítulo 6.